Programa Terceira Visão de volta com você. Você gosta de ler? Aqueles livros bem curtinhos? Então eu vou dar de presente um para você. Mostra como é curtinho. Bem curtinho. Bem curtinho, ó. Ah, mas vale a pena. Agora Vale deixa a pena. com você. Jornalista do Terceira Visão hoje. Opa! Com esse talento que você tem. Ó, querida. Por gentileza, investiga a vida dessa mulher. Fantástico, tudo isso eu estava aqui bebendo, né, nessas palavras tão inspiradas, tão cheias de verdade. E assim, uma coisa que faltava realmente pra gente, né, Sandra? Algo material em que as pessoas possam beber de informação, que elas possam se abastecer de informação. Em primeiro lugar, é psicografado o livro, não é? O Evangelho dos Animais é um livro psicografado pela equipe espiritual da Seama, que é a Fraternidade Francisco de Assis, que traz nele as informações. Se a gente pensar de uma maneira simples, a gente vai dizer assim, olha, traz as informações sobre a alma dos animais. Mas se nós nos aprofundarmos um pouquinho, nós vamos entender que traz as informações sobre a evolução do espírito, do átomo ao arcanjo. Sabe o que eu gostaria que você deixasse claro? Porque muita gente pode pensar assim, ele inventou que os animais têm uma alma, ele inventou que o espírito evolui do corpo animal para a espécie humana. Você inventou? Ou existem fontes... Eu sei se você inventou ou não, mas enfim. Ou existem fontes de informação já em Kardec, em André Luiz. O livro, uma preocupação importante da equipe espiritual da Seama foi trazer no Evangelho dos Animais. Vamos primeiro falar um pouquinho do título, O Evangelho dos Animais. Esse título foi também uma orientação da equipe espiritual que escolheu o título. A capa do livro, que é esta capa aqui com busto de Kardec ao lado do título, também, toda a capa, na verdade, foi uma pictografia. Para quem não sabe o que é uma pictografia, é uma pintura mediúnica. Foi orientada pela equipe espiritual da Seama, né? E a palavra evangelho significa boa nova ou verdade, né? Então, todas as informações que contém o livro são embasadas na doutrina espírita. Por exemplo, essa informação que eu dei aí no primeiro bloco, falando sobre a evolução do espírito, nós encontramos no Livro dos Espíritos, na questão 540 do Livro dos Espíritos. Nós encontramos no livro Evolução em Dois Mundos, do André Luiz, psicografia do Chico Xavier. Nós encontramos no livro Iluminação Interior, de Joana de Ângeles, psicografia do médium Divaldo Pereira Franco, né? Então, nós encontramos no livro Evolução Anímica, de Gabriel Delany. Nós encontramos no livro Gênese da Alma, de Caibar Schutter. Todos esses livros da doutrina espírita falam sobre a evolução do espírito. Se nós pensarmos um pouco sobre o entendimento do espírito, nós estamos agora numa fase em que, na doutrina espírita, nós chamamos de a Era do Espírito, né? Que diz o seguinte, nós estamos entrando numa fase em que a vida material ou o corpo físico, ela deixa de ter a importância que tem para nós hoje. E o que passa a ser importante é a vida do espírito. Nós estamos entrando nessa era. Em trânsito para essa fase. E a era do espírito é a era que nós entendemos tudo que existe ao nosso redor, o corpo físico e o mundo material, tudo como um meio de evolução do espírito, um meio que nós temos para encontrar a nossa felicidade espiritual, a nossa harmonia espiritual, né? Então, se a gente pensar aqui na TV Mundi, o que deveria ser em todos os canais de TV, por exemplo, todos os meios de comunicação, são meios para que o espírito encontre o seu campo de ação para a conquista do eu crístico, da própria felicidade. Mas, para que nós adentremos essa fase, nós precisamos compreender que todos os corpos físicos que estão ao nosso redor representam um espírito sem evolução. E aí derrubar definitivamente a barreira do materialismo, né? O livro trata exatamente disso. O livro olha o espírito por trás de todo o corpo. O desenvolvimento da consciência, da inteligência, da liberdade de ação, o desenvolvimento do pensamento, do amor, do átomo ao arcanjo, embasado na doutrina espírita. Agora, a Berenice tinha falado que é uma Bíblia. E você disse que nesse bloco explicaria pra gente por que pode ser chamado de Bíblia. E nesse bloco a gente tem tempo? Então a gente tem 2 minutos para você.
Bíblia, se nós formos pensar como nós entendemos a Bíblia em si, vai parecer um livro em que a gente tem uma história, por exemplo, né? Mas é Bíblia no sentido de verdade, né? Então, o Evangelho dos Animais, ele traz a verdade do Espírito, traduzido pelo cristianismo primitivo, a revivência do cristianismo primitivo que está na doutrina espírita. Então, nesse sentido, veja só, nós somos espíritos? Nós somos espíritos? Uhum. Nos entender enquanto espíritos e aprender a amar é a nossa essência, é a razão pela qual nós estamos aqui. Então, o Evangelho dos Animais tira dos nossos olhos o véu que nos impede de ver a essência do amor que está no Espírito. Nesse sentido, ele pode ser entendido, sim, como um evangelho. Por isso esse título, O Evangelho dos Animais. E também é uma fonte de consulta, né? É uma fonte de consulta conhecimento importante. espiritual. Pois é, mas eu tenho um defeito. Você tem um defeito. Eu adoro fazer fofoca da paz. Oba! E a fofoca da paz é normal aqui na nossa televisão, porque tem fofoca da paz. Eu queria lhe perguntar. Você psicografou Sim. esse livro. Sim. E quem não sabe lá do outro lado, que está assistindo a gente aqui, não entende o que é psicografia. Eles querem saber se o espírito vem aqui e fala com você, se você escuta, se você vê. Como que é isso? Dá para você responder após o intervalo? Porque você já percebeu que aqui nos bastidores, está cheio de gente aqui nos bastidores, tem uma menina loirinha ali, que é católica pra caramba. Ela tá dizendo, mas que raio é esse? De psicografia. De psicografia, uma bíblia de animais. Que é isso, gente? Depois do nosso intervalo, sua resposta. Até já.